cama, acordei mais cedo, porque a gente tem uma programação bem legal hoje para ver. Hoje nós vamos ver uma produção caseira de queijo da serra, bem tradicional aqui na aldeia mesmo, onde a gente está, Fogosa da Madalena. E depois a gente já está saindo aqui da casa da Madalena, a gente vai para uma outra região. Então eu deixei a Tietchan dormindo um pouquinho mais, ela tá lá tomando um pequeno almoço e agora eu vou ter que arrumar essa bagunça toda aqui, levar pro carro pra já partir pro próximo destino depois. Achou? Achou a casa? Acho que é aqui. Achamos, é aqui pertinho, do lado da casa quase. Bom dia. Bom dia. Então a gente chegou aqui sendo recepcionado pela gata Nutella, pela senhora Graciete, que faz o queijo aqui, que vai mostrar pra gente daqui a pouco, e a Sucena é a nossa anfitriã, ela que nos apresentou aqui a Graciete. Como o processo do queijo vai demorar mais um pouquinho, atrasou um pouquinho ali, aí a Sucena falou que vai mostrar um pouquinho da aldeia dela aqui, que é bem pequenininha e é super encostado em Ceia. Ela pertence aqui a Ceia, dá 5 minutinhos aqui. E a próxima parada? A Sucena veio trazer a gente aqui no lavadouro público. Aqui essas aldeias geralmente tinham um lavadouro comunitário. E quando ainda tem pessoas na aldeia, às vezes as pessoas ainda utilizam. Tem algumas aldeias que não tem mais pessoas, né? Ou tem poucas pessoas, as pessoas já utilizam máquina. Mas a gente já passou em alguns lugares como esse aqui que tem roupas penduradas. Então as pessoas ou utilizam pelo menos um lugar para secar a roupa, para pendurar, ou ainda lavam. E as pessoas ainda utilizam aqui? É muito pouco, como vê, ainda está aí alguma roupinha. Há pessoas que ainda têm o prazer de vir lavar aqui nos tanques, como se fazia antigamente. Pois hoje há as máquinas, há tudo, mas antigamente não havia máquinas. Então era aqui que a gente vinha lavar a roupa. Portanto, tinha uma peça para a água mais suja, outra para depois passar para a água limpa. E a roupa esfregava-se nestas pedras que podem depois aqui. Mas a Sucena também usava? Sim, também usava. Cheguei ainda a usar quando era pequena, usava os meus pais. Sim. Ah, que giro. Então aqui estas pedras, onde se punha o sabão e a roupa aqui lavava-se. E pronto, temos aqui água para depois passar por água e pendurava-se e secava-se aqui. E a Sucena nasceu mesmo aqui em Fogosa? Fogosa? Aqui, sim, nasci na Fogosa, sim. Essa é a igreja? É a capelinha que podemos também lá ir visitar. Essa capela então é a capela aqui da É a aldeia? capela de Santa Maria Madalena. E a senhora que é responsável que fica com as chaves? Sim, já há 30 anos estou à frente da capela. Festa de São João Batista, em junho. Lá tem um póster assim grande onde estão as ovelhas à volta da capela. Se quiser ver, eu vou buscar para ver. Tem esqualhos, tem bolinhas em lã, está a ver? E pintadas, são bonitas. Um traz bonitas, o outro ainda quer trazer mais bonitas, está a ver? É uma competição, um com o outro. Sim, são vários rebanhos que vêm aí, muitos até. Nossa, que lindo. Nossa, pessoalmente deve ser muito. Sim. Isso aqui todos são ovelhas e geralmente são as ovelhas de produção de queijo, não é isso? Uma vez atuam umas, depois saem e vêm outras. Entram aqui por baixo e saem por ali. Dá para ver aqui algumas cores, porque Vê, elas vê. são ornamentadas, né? Pois é. Minha mãe também chegou a fazer queijo, que a nossa zona é mesmo forte de queijo. Então tínhamos as ovelhinhas e tínhamos os cultivos e era daí que a gente nos íamos governando também. Antigamente não havia água em casa e então as pessoas para terem água em casa vinham com uns cântaros, chamavam-se uns cântaros, e à cabeça. Era muito giro que as mulheres punham um pano na cabeça para segurar os cântaros, muitas vezes com um na cabeça e outro em cada mão. E era aqui que vinham buscar água para se cozinharem, para se lavarem, para tudo que era doméstico em casa. Tem muita gente nova que veio, com novas construções. Felizmente é uma terra que está muito próxima da cidade de Ceia, mas a maior parte dos jovens emigrou. Agora que a gente deu aquela volta ali na aldeia, já tá na hora aqui da gente ver o processo de fabricação de queijo. Da Serra da Estrela. Com licença. Licença. Já está a buscar o leite e põe nas panelas e agora já está esta massa assim rija. Isto é a massa com que se faz o queijo. Vou deitar aqui na frencela isto, fazer o queijo. Agora, aqui nós vamos fazer o queijo.
Queijo amanteigado, que é o que eu faço. Ah, esse é o amanteigado. Eu achei que a senhora ia fazer o fresco. Isto é tudo fresco, depois é que vai para as câmaras, é que se vai fazer queijo. Temos que tirar este líquido para ele ficar rijo. E quantos queijos a senhora consegue produzir por dia ou por semana? Podem fazer 10, 20 queijos por dia, mas muito mais não porque sou sozinha. O meu queijo é 100% artesanal. O primeiro segredo é a matéria-prima vir boa, dos pastores. Porque se a matéria-prima não vier boa dos pastores, não há ninguém que faça queijo bom. Isso é verdade, não há milagre. Não há milagre. E depois também as coisas. A limpeza, o lavar o queijo, porque o queijo tem que ser lavado muita vez. Mas o segredo principal é vir a matéria-prima do produtor boa. Então esse é 100% ovelha. Este é 100% ovelha. Essa ovelha aqui da Serra da Estrela? Sim. Da ovelha bordaleira. E a senhora chama de queijo da serra ou só queijo amanteigado? Queijo amanteigado. Queijo da serra, a senhora teria que pagar uma certificação, sai caro, sai muito caro? Sim, tem que se pagar uma certificação, fica muito caro, não compensa. O queijo amanteigado que a senhora faz, apesar de não poder chamar de Serra da Estrela, é igual ao... É igual ao outro. É só dizer, se comer queijo não leva aquele selinho da certificação, mais nada. Mas o resto é igual. É de ovelhas bordaleiras e tudo igual. É a mesma coisa. É difícil para o pequeno produtor conseguir pagar a certificação e ainda vender o queijo a um preço... É porque as pessoas querem preço, não querem O selinho. Não querem o selo. Esse leite aqui acabou de ser... Tirado das ovelhas hoje. Hoje de manhã. Hoje de manhã. Nossa, mais fresco impossível. A senhora faz só os queijos para vender? Ou, por exemplo, se aparecer algum turista que queira ver esse processo agora que a gente está vendo, a senhora também pode organizar uma visita para conhecer como se produz o queijo? Da maneira que as coisas estão, temos que modernizar, porque isto não está nada fácil. Este queijo aguenta-se muitos anos se for preciso, porque ele, depois de amanteigado, com o tempo vai ficar duro. E no fim de duro pode estar 1 ano, 2, 3, não estraga. Agora vamos meter nas forminhas para fazer o queijo. Ela nem precisa ir para o ginásio, né? Porque isso já faz... Pois não, já não preciso de ginásio. Faz força para o braço e o abdômen. Leva-me aqui a fazer queijo 2 horas. E depois tenho o dia todo para lavar queijo e preparar as coisas. Ir entregar as encomendas. Nossa, então a senhora faz o processo praticamente inteiro, né? Eu faço o processo todo. É claro. Esse soro eu aproveito para requeijões. Requeijão. Vai ficar aí umas 5 horitas e depois é que se tira destas formas. Mas ela fica 5 horas só para pegar o formato. Formato, sim. Já está a ficar o formato. Agora tem que acabar de escorrer aqui o soro que tem. Qual pão que a senhora recomenda comer com esse queijo? Qualquer um. Qualquer um fica bom? Todos os pães combinam. Qualquer um pão e qualquer um bolo é bom com queijo. E como que se faz requeijão? O requeijão é isto aqui, este soro aqui é que faz ferve-se e depois vem o requeijão lá de cima. E aí fica um queijo um pouquinho mais levinho, né? Sim, menos gorduroso. Sim. Gente, mais artesanal que isso não existe. Pronto. Está o queijo feito. Quanto tempo assim? Agora está aqui até 5 horas, vá. Depois daqui, aqui está o queijo feito, tiro e vai para uma câmara. Tem que estar 15 dias. Ao fim de 15 dias é lavado e vem para esta aqui. Esta aqui é para sair quando pronto, a gente vai lavando e daqui é que sai para o consumo. Já achamos a mina do Mina ouro. de ouro. Esse aqui é o cofre com todo o tesouro. E depois Da o Graciete. queijo fica assim, ó. E esses já estão quase prontos. Bem, o tal queijo grande é este, ó. Este está bom para terça-feira ir embora. Daqui é que ele sai para a pessoa consumir. Para se comer, para ser queijo bom, para se comer tem que ter 30 dias. Entre 30 a 35 dias. Como que come o queijo da Serra da Estrela? Abrindo a tampinha ou cortando? Portanto, abrir a tampa por cima é o maior erro que se pode Nós fazer. cometemos esse erro. O próximo a gente vai fazer assim. Sim. Porque o que a gente comeu ontem da senhora, a gente cometeu então o pecado. Nós cortamos a tampa de cima e comemos. É assim, as pessoas
comem como querem, não é? As pessoas podem comer como querem. Eu não posso estar a dizer que não. Eu já nasci com queijo. Nasceu com queijo. Já, os meus avós faziam queijo e depois ficou a minha mãe a fazer queijo. Depois eu casei-me, há 37 anos que me casei, fui trabalhar para uma fábrica e há 30 anos comecei a trabalhar por minha conta. Nossa. Portanto, eu já nasci com isto até hoje. A fábrica, então, que a senhora trabalhava antes, era de queijo também? Era de queijo. Nossa, então o queijo não saiu da vida da Não, senhora em nenhum momento? Não, o queijo não saiu da minha vida em momento nenhum. Nossa. E aí a gente vai falar aqui, ó, quem quiser comprar o queijo da Graciete, vier aqui para a região de Ceia, é super pertinho de Ceia, aqui em Fogosa da Madalena, é super caseiro, artesanal. Eu vou até colocar aqui na descrição, a gente sempre coloca dos lugares que a gente fica, dos lugares que a gente conhece, sempre na descrição do vídeo e sempre no comentário fixado do topo, tanto a Casa da Madalena, que a gente está hospedado, que a anfitriã é a Açucena, e também aqui os contatos da Graciete para quem quiser vir na região. Faz um bem bolado, né? Fica hospedado ali e aqui pertinho. Já leva um queijo, um super queijo. Dá até para vir a pé da casa de onde a gente estava até aqui. A gente só não veio porque está ameaçando chover, a gente corria o risco de, na hora de voltar, pegar chuva. Assim você já gasta as energias que você vai consumir depois as calorias para comer o queijo da Graciete. Se querem provar o queijo cá da minha casa... Claro. E se quiserem beber um portinho também... Ou então um café, o que quiserem. Nós até já experimentamos o queijo da Graciete, que foi o que a Açucena deixou pra gente lá. Só que eu vou fingir que a gente não comeu pra gente comer aqui de novo e mostrar pra vocês, porque senão... Então vamos lá. Agora a gente vai ver como realmente corta, Titiana. Nossa, olha só. E aí tira a E casquinha. a casquinha come? Eu como, mas as pessoas só comem se querem, não é? Bolo negro, é bolo negro. Isso aqui não é bom, isso aqui é muito bom. Eu não tô exagerando, que é o melhor queijo que a gente já comeu, né? Queijo da Serra. Eu vou tomar a liberdade para chamar de queijo da Serra. Eu sei que o pessoal fala assim, não, é queijo amanteigado, porque o da Serra tem que ter o selinho, mas é o mesmo. É a mesma coisa. A gente sabe que o selinho A mesma coisa. é só que o produtor precisa pagar a certificação, sai caro. O selinho é só para dizer que tem o selinho, mais nada. Mais o resto do meu queijo é igualinho ao que tem o selinho, porque é de ovelhas bordaleiras, é de tudo. E eu confio na Graciete, porque eu vi ela produzir aqui, a gente veio aqui, viu todo o processo artesanal. Esse eu prefiro comer esse do que eu comprar um de selinho no supermercado. Não que o selinho também não tenha valor, né? Senão Eu como também. Nossa, que bom. Que delícia. Nossa, que delícia. E esse bolo também, né? Que combinação perfeita. Tem que provar agora com o pãozinho, tava me chamando. Adoramos a experiência que tivemos ali com a Graciete. Vale muito a pena vir aqui visitar. Muito, muito. Tem muito mais coisa para conhecer aqui na região. A gente já está indo para o nosso próximo destino, mas a gente vai mostrar para vocês No próximo vídeo. Beijo!